Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês essa bolsa saco, tá? Ela tá linda demais, eu gostei muito de fazer ela e trouxe aqui pra vocês também, tá? Que eu achei muito prática. E o ponto dela eu achei maravilhoso. Ela é super fácil de fazer, então fiquem ligadinhos aqui nos materiais pra vocês estarem fazendo comigo. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Insta, tá? Que eu vou repostar todo mundo, tá bom? Então bora pra aula. De material que a gente vai usar, vai ser uma tesoura, agulha 6 milímetros, tá? Argola, mosquetão. Se você tiver, ela é bem mais prática, tá, gente? Então, só ela já faz a vez da argola e do mosquetão, ela já é articulada. Marcadores. E se caso você não tiver argola ou mosquetão, eu vou mostrar também como eu uso a meia argola e o mosquetão aqui, tá? Se você não tiver dali, dá pra usar esse daqui também. Fita métrica e o fio. Eu vou usar esse daqui, da cordel colorido, tá? Ele tem 500 gramas, é o fio slim de 25 milímetros. Essa é a cor trigo. Eu tenho 2 rolos aqui, mas eu vou ver certinho quanto que a gente vai utilizar e eu deixo aqui na descrição quanto de fio que vai, tá bom? Então, bora crochetar. Vamos fazer um cordão de correntinhas. Vamos fazer 13 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Laçada inicial. Aperta bem, tá bom? A laçada inicial a gente não conta. Vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5. Já fiz aqui meu cordãozinho, tá? Meu cordão com 13 correntinhas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular uma corrente e começar a fazer pontos baixos em cima de cada ponto de base, tá bom? Só que a gente não vai trabalhar aqui pela frente, tá? A gente vai trabalhar por trás. Tá vendo essas nervurinhas aqui? A gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pular, então a gente tem que fazer no próximo, tá bom? Então, vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo para cada pontinho de base, tá bom? Lembrando de não apertar muito, tá? Fazer bem folgadinho, para ficar uma base bacana e não repuxar também, tá bom? Então, sempre nessa alcinha de trás. Chegamos aqui no nosso último pontinho, tá bom? Aqui, ó. Esse é o último pontinho que a gente vai fazer. Só que como é uma base oval, a gente vai fazer um aumento, tá bom? A gente vai fazer a curva. Então, a gente tem que fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Então, você vai fazer o primeiro aqui, tá? O segundo, a gente vai fazer aqui no meio, porque como é uma base oval, então não pode ficar tudo de um lado só, tá bom? A gente vai fazer o segundo aqui, bem no meinho, lembrando de ter bem folgadinho. E o terceiro a gente vai fazer desse lado aqui já, tá? Pra fazer o cantinho aqui. Então, a gente vai pegar essas 2 alcinhas aqui, já pode pegar esse fio que tava sobrando, juntar aqui pra arrematando. Então, a gente vai puxar aqui e fazer mais um ponto baixo. E aqui é a nossa curvinha, tá bom? Agora, a gente vai continuar fazendo um ponto para cada pontinho aqui, tá bom? Nessa reta. Eu gosto de pegar a laçadinha de trás, tá bom? Porque o que acontece? Ele vai ficar com uma nervurinha, gente. Ó, ele vai ficar com essa nervurinha que vai dar um destaque a mais na peça, tá bom? Então, você faz um ponto baixo só na alcinha de trás, tá? Que ele já vai ficando assim, ó. Tá vendo aqui? Que ele fica com uma nervurinha, fica bem bonitinho. Então, a gente vai fazendo até chegar ali do outro lado de novo, pra me mostrar pra vocês como vai ser feito os aumentos ali no canto. Chegamos aqui de novo na lateral, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer os aumentos que a gente não fez, tá bom, gente? Então, a gente vai entrar naquelas 2 argolinhas. Aqui no canto eu gosto de entrar nas 2 alcinhas aqui, porque ele fica mais firme, tá? Então, aqui a gente já tem um ponto, tá bom? A gente já tem um ponto.
a gente vai fazer mais um. Ó. Fazer mais um ponto. E o outro a gente vai fazer meio encostando nessa correntinha que a gente pulou, tá? Aqui, ó. A gente vai fazer assim. Vai meio que subir aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem os três pontos baixos, beleza? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o fechamento que a gente vai usar nessa base, tá? O que a gente vai fazer? Você vai puxar essa laçada, vai puxar aqui, e você vai entrar nessa alcinha aqui, ó, essas duas alcinhas aqui, de trás pra frente. Entrou aqui, você vai pegar essa laçada que você deixou, vai colocar aqui na agulha e vai puxar pra trás, tá? Vai ficar pra trás. Depois disso, você vai voltar naquele ponto que a gente fez, tá? No último pontinho que a gente fez aqui no meio, você vai introduzir a agulha bem aqui no meio, ó. Tá vendo aqui que a gente tem duas perninhas? Então, você vai entrar aqui no meio e vai sair lá atrás. Saiu lá atrás, você pega o fio que você puxou, que tava na frente, que você puxou pra trás. E aqui, ó, nesse fio que é do novelo, você vai ajustar o tamanho dessa laçada, tá? Não deixa muito apertado, tá? Porque senão vai ficar um pouquinho difícil de você puxar aqui pra frente, tá bom? Então, você vai puxar de novo o fio do novelo. Puxou aqui pra frente, lembrando de deixar sempre aqui essa laçadinha mais ou menos do mesmo tamanho das laçadinhas em cima aqui, tá bom? E aqui você vai fazer o seu primeiro ponto baixo, tá? E o bacana, gente, aqui agora, é como a gente vai fazer essa curva, tá bom? A gente tem que fazer uns aumentos nas curvas pra ela ficar oval. Então, a gente faz o aumento na curva, continua aqui com os pontos normais, faz um aumento aqui e continua com os pontos normais pra ficar a base oval. Então, aqui, tá bom? A gente vai fazer um ponto, 2 pontos pra cada ponto de base aqui na curva, tá bom? Esses 3 aqui, tá bom? Aqui a gente vai fazer o nosso primeiro aumento, tá? Aqui a gente já tem um, então a gente tem que fazer mais um no mesmo lugar. Você vai entrar no mesmo lugarzinho, sair lá atrás. Esse aqui é o ponto baixo centrado, tá bom, gente? Puxou pra frente. Aqui nessa curvinha fica um pouquinho mais difícil porque tem mais quantidade de pontos, tá? Fez o primeiro aumento, tá bom? Sempre lembrando de ajeitar todos os pontos, tá bom? E agora a gente vai fazer o nosso segundo aumento, que é esse daqui. Esse daqui a gente vai fazer na hora que a gente voltar, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai entrar aqui, nesses dois vezinhos, nesse vezinho que tá aqui, nessas duas perninhas, você vai colocar bem no centro e vai sair aqui atrás. Ó, o ponto baixo, ele tem duas perninhas atrás, então você tem que sair bem no meio. Não do lado de uma, nem do lado da outra, no meio, tá? Então, se você não tem muita prática, pode ir olhando, tá? Bem no meio, e vamos fazer o segundo aumento. Aqui, ó. Fiz o primeiro pontinho, agora o segundo ponto, tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro aumento e o segundo. Então, aqui a gente vai continuar com os pontos baixos aqui por esse restante da carreira até chegar lá na curva, tá? Chegamos aqui no último pontinho aqui da reta, tá bom? Então, os pontinhos da reta tem a nervurinha. A gente chegou aqui onde não tem nervurinha, então a gente já tá na curva. Então, a gente vai fazer os nossos aumentos aqui também, tá bom? 2 pontos para cada ponto de base. Vamos fazer o primeiro, lembrando de entrar aqui com cuidado, tal. Saiu aqui do lado, não é do lado, é bem no meio. Então, você tira a agulha e começa de novo. Pronto. Bem no meio, tá vendo? Então, a gente vai fazer um primeiro aumento aqui, sem apertar demais, tá bom? O primeiro aumento. Sempre ajeitandinho aqui pra vocês verem bem. Aqui já tá o segundo pontinho. O segundo
Vzinho aqui. Então, vamos fazer mais um aumento aqui. Ó, sair bem no meio. Sempre lembrando de não fazer muito apertado, tá bom? E agora, o último aumento aqui, tá? Belezinha. Olha, gente, tá ficando assim, tá bom? Então, agora a gente vai continuar de novo aqui, até chegar nesse pontinho aqui, pra gente fazer o último aumento, tá? Que a gente já fez 2 aqui, então falta mais um. Então, é só continuar aqui fazendo pontos baixos centrados. Chegamos na curva e vamos fazer o nosso último aumento. A gente já fez 2 aumentos aqui, desse lado, então a gente tem que fazer o último aqui, tá bom? Então, vamos lá, o último aumento. Lembrando que aqui na curvinha ele fica um pouquinho mais apertado, mas conforme a gente vai subir nas carreiras, ele vai ficando mais soltinho, tá bom? Sempre ajeitando, tá bom? Pronto. Fizemos o nosso último aumento. A gente vai fechar a carreira mais uma vez. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez, tá? Puxar aqui, tá? Entrar de trás pra frente, nessa laçada aqui de cima. Entrar aqui. A diferença do nosso primeiro fechamento é que a gente fez no último ponto que a gente tinha feito, né? Mas esse a gente vai fazer no primeiro ponto que a gente já fez, ó, nesse daqui, que a gente entrou, tá? Então, tá aqui a laçadinha, vamos entrar aqui dentro, tá bom? Laçou aqui, laçadinha, puxou, só pra firmar um pouquinho, não puxa demais, que senão fica muito difícil depois pra passar o fio, tá? E repuxa também. Laçou o fio, vamos pra frente. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo da terceira carreira, tá? Aqui vai ser diferente também, tá bom? Como a gente fez 3 aumentos aqui, são 3 pontos juntos no mesmo lugar, não podemos fazer mais aumentos, porque senão vai fazer o quê? Ele vai fazer assim. Ele vai ficar bambo, ele não vai ficar retinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um aumento intercalado com um ponto sozinho. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Aqui na curvinha, tá? Então, a gente vai fazer assim. Aqui eu vou deixar um pontinho baixo, tá? Porque ele já tá bem apertadinho. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro aumento. A gente fez um ponto baixo, um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, ó, aqui tá dando pra ver que é um aumento. Então, no primeiro ponto do aumento, ele fazer um ponto baixo novamente. E um aumento no próximo. Opa, ficou apertadinho, então vamos deixar um pouquinho mais frouxo. Aumento. Sempre ajeitando, tá bom, gente? Agora, vamos fazer um ponto até chegar lá nos aumentos do outro lado. Chegamos na curva, aqui, então a gente tem o nosso primeiro aumento. Como aqui a gente finalizou com um aumento, aqui a gente vai começar com um aumento também, tá bom? Então, vamos fazer um aumento aqui no primeiro pontinho da curva. 1, 2, no mesmo lugar. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho novamente. Aqui de novo, um aumento.
E o último, aqui, o último pontinho do aumento da segunda carreira, um ponto sozinho, tá? Se você quiser marcar esses pontinhos aqui com marcadores, tá bom? Porque esses daqui, quando ficam sozinhos, eles parecem ser da reta, né? Parece ser já a continuação daqui, mas não é. Então, a gente vai marcar aqui, tá? Vou marcar aqui pra sinalizar, porque esse aqui confunde um pouquinho. Então, agora a gente vai continuar fazendo ponto baixo, centrado, até o outro lado da curva. Chegamos aqui na curva de novo, né? Então, como a gente vai saber qual ponto que a gente vai fazer? Aqui, ó, que era no primeiro aumento, então a gente tem 2 pontinhos aqui que a gente precisa trabalhar. Aqui a gente fez um sozinho primeiro, né? Então, aqui vai ser um aumento e aqui vai ser um sozinho, tá? Do mesmo jeito, daqui do último ponto, aqui vai ser um sozinho. Então, a gente vai entrar aqui, fazer um sozinho e vamos marcar para não confundir depois, tá bom? Lembrando que se você não tiver um marcador, não tem problema, pode usar um fitilho, uma linha de outra cor, é só para ficar mais fácil aqui pra gente visualizar, tá bom? Quem tem prática já não precisa, mas quem tá iniciando é bem legal para não se confundir, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso último aumento, tá? Nosso último aumento. Aqui, sempre girando a peça, porque se você fizer tudo de um lado aqui sim, ele vai ficar muito longe. Então, se você já vai ajeitando para ela fazer a curva dela natural, então fica mais fácil, tá? Vamos fazer o fechamento mais uma vez. Puxa aqui o fio de trás para frente, tá? Na laçadinha ali de cima, no primeiro ponto. Vamos pegar essa laçada aqui. Vamos puxar para trás. Entrar no pontinho aqui no primeiro ponto que foi feito na carreira, esse aqui, entrar aqui, sair lá atrás, pegar essa laçada, ajustar aqui, sem apertar muito, puxa o fio e vamos fazer nosso primeiro pontinho. Então, vamos para quarta carreira daqui da nossa bolsa. Ó, aqui a gente vai intercalar mais uma vez. Um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos sozinhos. Nos aumentos, ó, tá vendo aqui que tem 2 pontinhos juntos? A gente não vai fazer aumento sobre aumento, tá? Pra não ficar estranho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o aumento no ponto que está sozinho, tá? Então, aqui no aumento a gente vai fazer os pontos sozinhos. Então, aqui a gente vai fazer, aqui nesse ponto que a gente entrou já, a gente vai fazer um aumento. Um aumento. No primeiro ponto duplo aqui, nos 2 pontinhos que a gente tem aqui a seguir, vamos fazer um ponto para cada um deles, certo? Aqui mais uma vez, um aumento, certo? Aqui nesse pontinho que tá sozinho, vamos fazer um aumento. E aqui nesses pontos que estão juntos, um ponto para cada pontinho. Em cada um deles, né? Vamos marcar aqui também, tá? Porque, ó, aqui já começa os outros pontos. Pra não confundir, a gente vai marcar esse daqui, tá bom? Vamos marcar aqui pra sinalizar que aqui ainda continua a curva, né? Então, vamos continuar fazendo um pontinho até o outro lado, tá bom? Então, vamos fazer aqui na curva, gente. Aqui não tá marcado, tá bom? Porque aqui, como aqui na carreira anterior, dava pra ver certinho aonde iniciava a carreira por conta desse aumento. Agora, como a gente tá fazendo um ponto pra cada ponto aqui nos aumentos, então eu vou marcar, tá? Pra sinalizar, pra ficar mais fácil. Então, aqui o primeiro ponto, pra gente saber que a gente tá na curva, né? Vamos abrir aqui. E mais um ponto aqui.
chegamos nesse ponto aqui sozinho, então a gente sabe que a gente tem que fazer um aumento, né? Então, vamos fazer mais um. Aqui, totalizando 2 pontinhos. Um ponto. E aqui, 2 pontos. Opa. Aqui, agora sim. E 2. Tá? Chegamos aqui, mais um pontinho sozinho, então a gente vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Sempre folgadinho, tá, gente? Não muito apertado. Se você tem um ponto muito apertado, você tá falando, meu Deus, meu ponto é muito apertado, você usa uma agulha maior, tá bom? Aqui eu tô usando a 6, e se seu ponto for muito apertado, você pode usar um a 7, tá? Sem problemas nenhum. E aqui, ó, 2 pontinhos. Vamos fazer um ponto em cada um. Vocês lembram que a gente deixou sinalizado aqui pra gente saber que esse ponto aqui fazia parte da curva? Então, aqui a gente vai ter que fazer 2 pontinhos, tá? Então, aqui a gente faz 2 pontos. Aqui que é o aumento da nossa curva. Se você quiser deixar marcado ainda, pode deixar, não tem problema, tá bom? Vou deixar marcadinho aqui também. Vou deixar marcadinho aqui, tá? Então, vamos seguir assim, agora, fazendo um pontinho aqui nesse intervalo aqui de... Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontinhos aqui, fazendo um ponto pra cada ponto de baixo, tá bom? Chegamos aqui no pontinho que tá sinalizado. Ele está sozinho aqui, mas ele faz parte da curvinha, né? Então, a gente vai tirar aqui o marcador e vai fazer um aumento para começar a curva aqui, tá? Pode deixar marcado, se for facilitar para você, não tem problema nenhum. Beleza? E aqui temos nossos últimos 2 pontos. Então, aqui são sozinhos, né? Que é em cima de aumento, então a gente vai fazer um para cada ponto de base. Ó, ela tá ficando assim, tá bom? Vamos fazer mais uma carreira. Ó, o fechamento do mesmo jeito de todas as carreiras. Laçadinha, puxa pra trás. Entra aqui no pontinho, sai lá atrás, ajusta o fio. Puxa o fio do rolo aqui pra frente, pra gente fazer o nosso primeiro ponto. Aqui vai continuar o mesmo esquema que eu falei pra vocês das carreiras anteriores. Não fazemos aumento em cima de aumento, tá? Pra não ficar muito visível. Então, quando a gente faz esses pontinhos sozinhos, eles ficam mais escondidinhos. Quando você faz muito aumento em cima de aumento, ele fica muito visível. E a gente quer uma curvinha, tá? Então, a gente não quer que ele fique com nenhum bico, nenhuma ponta. Então, aqui a gente vai fazer mais uma carreirinha. Aqui a gente estava intercalando 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Nessa carreira vão ser 3 pontos sozinhos e um aumento, tá? Então, aqui a gente já começa fazendo um pontinho sozinho, mais um sozinho, tá? E mais um sozinho. Tudo bem? Então, aqui já fizemos 3 sozinhos, então a gente tem que fazer um aumento. Então, se a gente fazer assim desde o início, ele vai sempre ficar um aumento em cima do ponto sozinho. Nunca aumento sobre aumento, tá? Então, aqui a gente vai fazer os nossos outros 3 pontinhos sozinhos. Ó.
Lembrando que aqui a gente tem um pontinho marcado, então ele ainda continua fazendo parte da curva. Então, vamos fazer um aumento nele aqui. Vamos fazer um aumento e vamos marcar ele aqui também. Então, a gente vai continuar aqui fazendo pontos baixos até chegar na curva. Ó, aqui a gente tem 2 pontinhos sozinhos que a gente fez no outro. Se a gente fizer 3 pontinhos aqui reto, aqui vai ficar um aumento, então vai ficar um aumento sobre aumento, e a gente não quer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo um aumento, tá? A gente vai fazer um aumento aqui. Para não ficar aumento sobre aumento. Agora, a gente vai fazer 3 pontos sozinhos, ó, e vai dar certinho, não vai dar o aumento em cima de aumento. Aqui temos um pontinho sozinho, já fizemos os nossos 3 pontos, então vamos fazer um aumento. Mais 3 pontos sozinhos. Um aumento. E mais 3 pontos sozinhos. Então, vamos tirar o marcador aqui, que a gente já vai passar por cima desse pontinho. 1. 2. E 3. Então, vamos continuar fazendo um ponto para cada ponto de base. Chegamos aqui na curva novamente, no comecinho da curva. Então, aqui lembrando que a gente começou com 3 pontos, né? 3 pontinhos, então aqui a gente vai fazer um aumento e aqui 3 pontinhos também, tá? Então, a gente já faz o primeiro e já coloca o marcador. Colocamos o marcador e continuamos fazendo aqui 3 pontinhos e o último aumento. Aqui fizemos nosso último aumento e ela está ficando assim, tá? Se ela ficar um pouquinho levantadinha assim, não tem problema. Quando a gente começar a subir os pontos, ela vai ficar normalzinho, tá? Ela vai ficar retinha, tá bom? Agora, a gente vai começar a trabalhar a subida dela, tá? Eu achei que ficou um tamanho bem legal, tá? Eu não quero muito grande, eu quero uma bolsa média, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês com quanto que ela ficou aqui, tá? Ó. Ela ficou com 23 aqui de comprimento e quase 12 de largura, tá? Então, eu acho um tamanho bem bacana. Se você quiser continuar, tá? Quer fazer uma base maior, você vai continuar, não tira os marcadores, mas você vai continuar do mesmo jeito, tá bom? A gente começou fazendo aqui. A gente começou fazendo aumento sobre aumento, né? Dois pontinhos para cada um. Depois a gente começou a fazer um pontinho e um aumento. Depois a gente fez 2 pontinhos e um aumento.
E a última carreira a gente fez 3 pontinhos e um aumento. Se você quiser continuar, você vai continuar a próxima carreira 4 pontinhos de aumento, 5 pontinhos de aumentos e assim por diante, tá? Lembrando de não fazer os aumentos em cima de aumento, tá bom? Pra ela ficar com essa curvinha aqui bem bonitinha, ó. Então, eu vou fazer o fechamento aqui de novo, tirar os marcadores, né? E vou mostrar pra vocês a subida, tá? Vamos colocar aqui, puxa a laçada aqui do mesmo jeito, entra de trás pra frente, puxa a laçada pra trás. Beleza? Agora aqui, antes a gente entrava no centro do ponto, né? Agora a gente vai fazer uma subida aqui pra gente trabalhar nessa parte aqui de cima. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui um fiozinho, que a gente puxou aqui 2, né? Então, a gente vai pegar um e vai laçar, vai deixar um pra baixo. Vamos colocar aqui na agulha e vamos ajustar, tá? Pra gente fazer a subida, tá bom? A gente vai pegar o fio e vamos subir. Então, aqui é o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer a primeira carreira de ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai pegar a alcinha de trás e essa alcinha aqui também daqui, tá? Por quê? Porque daí fica mais firme, tá bom? Fica mais firme o ponto. Então, você vai pegar essas duas alcinhas e vamos fazer uma carreira de ponto baixo, tá bom? Sem segredo, só ponto baixo. Cheguei aqui no meu último pontinho, tá? Lembrando que são pontos sobre pontos, tá bom? Não precisa ter aumento, tá? O que acontece? Como a gente tá fazendo aqui em cima, ela vai subir. Então, não precisa de aumento, tá bom? É só pra bolsa subir, beleza? Então, aqui cheguei no meu último pontinho, ó. Pegando a alcinha de cima. Último pontinho, tá bom? O importante também, gente, é que para esse ponto ficar legal, ele tem que ter pontos pares aqui em cima, tá? Para dar bem certinho a trama. Eu contei os pontos aqui de cima e temos um total de 50 pontos baixos aqui em cima. Mas, se você usou uma outra técnica, ou se você fez menos pontos aqui no início ou mais carreiras, e o total de pontos deu ímpar, você pode fazer o seguinte, em vez de desmanchar tudo, você pode fazer um pontinho a mais aqui, sem problema nenhum, porque daí vai dar par. E para esse ponto ficar bonitinho, a trama ficar bem bonitinha, você tem que fazer um total de pontos pares, porque senão não vai ficar legal, tá bom? Então, vamos lá pro fechamento dessa carreira. Solta essa laçada de trás pra frente. Puxa a laçada pra trás. Puxou. Agora aqui vai começar um pouquinho diferente também, tá bom? A gente vai entrar aqui, ó. A gente vai entrar aqui, ó. Bem no meio dessas duas alcinhas que a gente puxou lá pra trás. A gente vai entrar aqui. Vai puxar essa laçada aqui pra ajustar. E vamos fazer o nosso primeiro ponto aqui, tá? Fizemos o nosso primeiro ponto. Agora, vamos começar o nosso ponto a trama da bolsa, o nosso ponto em relevo. Como que a gente vai fazer? A gente fez um ponto aqui, né? Fizemos aqui. Então, agora, a gente vai trabalhar nesse pontinho aqui, mas a gente não vai entrar aqui. A gente vai pegar essas duas alcinhas, tá vendo? A gente vai deixar aqui atrás, a gente vai pegar só essas duas alcinhas da frente. Então, a gente vai laçar o fio, dar uma alturinha bacana, tá? Pra não ficar muito curtinho. Fechamos, tá bom? Vamos fazer o nosso ponto baixo aqui, bem do lado do ponto em relevo que a gente fez, tá? Mais um ponto baixo simples.
Agora, a gente tem que fazer mais um ponto em relevo. A gente vai fazer intercalado. Ponto baixo, ponto relevo, ponto baixo, ponto relevo. Mas não podemos pegar nesse daqui, porque a gente já fez o ponto baixo aqui. Então, a gente pula esse aqui e vai no próximo. Tá? Pegando as duas alcinhas aqui. Vamos fazer um ponto baixo em relevo, dá uma altura e fecha. Mais uma vez um ponto baixo, normal. Pula esse, que não é nesse, é nesse no próximo, tá? Vamos fazer o relevo, mais uma vez. Agora o ponto baixo. Tá? Não é nesse, gente. Se fizer nesse daqui, ele vai começar a fazer assim pra fora. E não é o que a gente quer, que faça pra fora, a gente quer que suba reto. Então, a gente tem que fazer no próximo, tá? Que senão vai ficar como se fosse um aumento. Então, a gente tem que fazer no próximo. Mais um ponto baixo. E mais um ponto em relevo no próximo, sempre pulando esse daqui que a gente fez. Um ponto em relevo. Lembrando de fazer sempre soltinho, tá? Pra não ficar apertado e não repuxar. Ponto baixo novamente. Ponto em relevo. Tá bom? Ponto baixo, ponto em relevo. Ó, gente, tem um ponto que a gente faz que a gente pega todo o ponto, né? Que a gente passa inteirinho pelo ponto, sem deixar nada pra trás, tá vendo aqui? Sem deixar nada pra trás. Esse não, a gente vai pegar só essas duas perninhas aqui da frente, tá? É só as duas perninhas da frente, deixando essas aqui pra trás, tá bom? Mais um ponto baixo, um ponto em relevo. Então, vai ficando assim, tá bom? Sempre deixando soltinho, tá? Pra ficar bem bonitinho, não fazer muito apertado. Então, a gente vai continuar desse jeito até o final da carreira. Finalizando aqui a carreira, gente. Lembra que eu comentei sobre fazer um ponto a mais se tiver ímpar, pra dar certinho aqui, ó. Aqui a gente começa com ponto baixo, né? Aqui eu fiz o último ponto baixo e eu tenho que fazer mais um em relevo. Ó, eu vou pular esse e vou vir nesse. E fazer o pontinho em relevo, tá? Então, vamos fazer o fechamento da carreira, que é um pouquinho diferente também, então tem que prestar bastante atenção, tá bom? Mesmo jeito, entra com a agulha de trás pra frente aqui, tá bom? Puxa a laçada aqui, vamos levar lá pra trás, beleza? Fechamos aqui, né, gente? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na carreira de baixo, a gente subiu aqui, direto pra fazer o ponto baixo. Mas aqui não vai dar pra fazer, porque esses pontos baixos que a gente fez intercalados, agora, nessas carreiras aqui, vão ser os pontos em relevo. Então, não dá, tem que ser aqui. Então, em vez de a gente fechar a laçada aqui, a gente vai fechar aqui, ó. Entrar aqui nesse ponto em relevo, nessa laçadinha aqui, tá? Então, a gente vai fazer o fechamento aqui. Ó, a gente fecha um pouquinho. Como é um pouquinho mais longe, então não dá pra fechar muito, tá? E vamos fazer o ponto baixo aqui, certo? Fizemos o ponto baixo aqui, então temos que fazer o ponto em relevo aqui, ó. Nos pontinhos de base agora, esses pontinhos baixos. Então, aqui, mais uma vez, ó, o ponto em relevo, então, um pontinho baixo aqui. Opa. E o ponto em relevo nesse pontinho aqui de baixo. Ponto baixo.
ponto em relevo. Certo? Ponto baixo. Ponto em relevo. Ó, como vai ficando, tá? Conforme vai subindo as carreiras, vai dando pra visualizar bem os pontinhos como que vai ficando uma gracinha, tá bom? Então, vamos continuar. Ponto baixo, sem apertar, tá? Pra aparecer bem o ponto. Ponto em relevo. E assim a gente vai fazer até o final da carreira, que eu vou mostrar o fechamento pra vocês mais uma vez, tá bom? Chegando aqui no finalzinho da carreira, lembra que eu comentei que se ela tivesse um pouquinho torta, conforme a gente ia subindo, ela ia ficando retinha? Ó, ela já vai ficando retinha, tá? Então, chegamos aqui no último ponto, que a gente tem que fazer um pontinho em relevo, certo? Então, vamos fazer aqui o pontinho em relevo pra me mostrar o fechamento mais uma vez. Aqui, fiz o pontinho em relevo, então vamos fazer o fechamento. Solta um pouquinho a laçada. Vamos entrar aqui no pontinho baixo, aqui nas duas laçadinhas de cima, puxa a laçada pra trás. Certo? Então, não vamos fazer o fechamento aqui, a gente vai ter que fazer aqui no pontinho em relevo que a gente fez, pra dar certo o ponto em relevo aqui nos pontos baixos, tá bom? Então, vamos entrar aqui, pegar a laçada, ajeita o fio, lembrando que a gente tá pegando um ponto atrás, então não pode ser muito apertado. E vamos fazer o nosso ponto baixo, certo? Então, a gente vai intercalando assim, gente. Um ponto baixo, um ponto em relevo, tá bom? Então, vai ser assim, tá bom, pessoal? Carreiras de ponto baixo em relevo, tá bom? Até finalizar quase a bolsa, tá? Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer se caso você só tiver a meia argola, tá bom? Então, pessoal, subi aqui, tá? No total de 15 carreiras, tá bom? Eu achei que ficou um tamanho bem bacana, tá bom? Vou medir aqui pra vocês com quanto que ficou. Aqui. Ficou com mais ou menos 19 centímetros, tá? Mas aqui não acabou ainda, tá bom? A gente tem mais uma ou duas carreiras aí. Vai da sua preferência, dá pra fazer com mais, dá pra fazer só com uma, tá bom? Então, vamos lá agora, gente. Quem for usar a meia argola e o mosquitão, a gente vai colocar agora, tá? Quem vai usar a argola articulada, não precisa, tá bom? Pode pôr no final. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que dividir, tá? Como que a gente vai fazer a nossa bolsa saco? Porque a bolsa saco, ela fecha aqui em cima, né? Então, a gente vai ter que fazer a divisão, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu usei um rolo já, tá bom? Deu pra fazer esse tamanho. Se você fez do mesmo tamanho que o meu, se o seu ponto tiver mais ou menos a mesma tensão que o meu, vai ficar mais ou menos desse tamanho. Eu já coloquei, eu já uni um fio que tava sobrando com um novo fio, tá? Essa união aqui você pode fazer com qualquer cola que seja pra artesanato, tá? Eu usei a Pega 1000, só que eu joguei fora o tubinho e esqueci de mostrar pra vocês. Mas dá pra usar a Pega 1000, pode dar pra usar da Círculo, qualquer cola dá pra tá unindo aqui, tá bom? Quem for usar, dá também pra fazer com uma base de couro, se for fazer desse tamanho aqui, se a base de couro for desse tamanho aqui, um rolo dá pra fazer a bolsa, tá bom? Então, vamos lá. Eu não finalizei aqui porque eu queria mostrar pra vocês a união, né? Então eu vou finalizar aqui bem rapidinho e eu já mostro pra vocês como que a gente vai dividir, tá?
Sempre lembrando que essa parte colada tem que ficar pra parte de dentro, tá? Não pode ficar pro lado de fora, porque senão vai aparecer. Tá bom? Aqui, ó, pra parte de dentro, então não vai aparecer. Beleza? Finalizei aqui a carreira, dei uma puxadinha aqui, tá bom? Eu vou fechar a carreira com vocês depois, então eu vou mostrar como que a gente vai fazer a marcação aqui, tá? Eu vou usar marcadores pra vocês verem bem, tá bom? Quem tem prática, quiser fazer no olho, tem muita gente que faz no olho, mas eu quero mostrar certinho pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ver, dar uma olhada aqui na lateral. Aqui na lateral e aqui aonde a gente sobe a nossa curva, tá? Aqui as nossas curvas. A gente vai pegar mais ou menos, fazer um vinco aqui e o outro aqui, pra gente fazer a lateralzinha aqui da nossa bolsa, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, nessa volta aqui. Então, você pode usar uma régua, se você quiser, pra você subir mais ou menos o ponto que vai ficar aqui, que vai ficar mais ou menos assim, ó, dobradinho assim. Você faz um vinquinho aqui, eu vou fazer só pra marcar pra vocês verem, tá? E aqui desse lado, a mesma coisa, a gente vai pegar mais ou menos na direção aqui da curva, tá? Daqui até aqui mais ou menos. E vamos fazer um vinco mais ou menos na direção, tá bom? Mais ou menos aqui na direção, tá? Pra ficar certinho, o que a gente pode fazer é contar os pontos daqui até aqui e daqui até aqui, pra ficar com os pontos bem certinhos, tá? Eu vou marcar aqui pra vocês verem aonde que é a nossa quina. Aqui. Depois, se caso não for os pontos certos, a gente muda, tá bom? As quantidades de pontos corretos. Aqui. Marquei os 4 cantos. Então, vamos contar. Daqui até aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18 pontos aqui, desse marcador até esse aqui, tá? E aqui a gente vai contar os pontos feitos aqui, tá bom? Aqui temos 18 pontos, e aqui a gente vai passar essa laçadinha aqui pra trás, como se a gente já estivesse fazendo o fechamento, mas eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Como que a gente vai fazer esse fechamento. Então, a gente vai contar do marcador até esse marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conta, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui a gente tem um ponto a mais do que aqui. Só que a gente vai ter que tirar esse ponto daqui. Só que vamos ter que contar aqui e aqui pra ver aonde que a gente vai tirar, tá? Pra ver em qual lado, se vai ser desse lado ou se vai ser desse lado que a gente vai caminhar um pouquinho o ponto aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, aqui a gente tem um ponto a mais também, correto? E aqui a gente tem um ponto a menos. E aqui a gente também tem um ponto a mais. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Aqui vai ficar o 7, só que esse ponto a mais a gente vai passar pra cá. Então, a gente vai caminhar com esse marcador pra cá. Vamos contar de novo. Só pra confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui a gente tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui as nossas marcações estão certinhas, tá? Então, isso aqui tá tudo corretinho, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar a carreira pra vocês verem como que a gente vai finalizar, pra gente colocar a argola, a meia argola aqui do lado, tá bom? Como que a gente vai fazer o fechamento? Vai ser igual aquele fechamento que a gente fez aqui, pra subir. Lembram? Porque vai dar um detalhe bonitinho, tá? Então, aqui a gente já passou essa laçadinha pra trás, né? Vamos puxar de novo, novamente, pra vocês verem. Sem puxar demais, sem puxar de menos, mais ou menos o mesmo tamanho das outras laçadas de cima, tá bom? Vamos inserir a agulha aqui, nessa laçada de cima.
gente vai fazer aqui. Só que pra deixar aquele detalhe, a gente tem que pegar uma alcinha somente. Então, a gente vai pegar a alcinha de trás, tá? Coloca aqui na alcinha de trás. E vamos fazer aqui. Um ponto baixo. E vai ficar com esse detalhe, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer carreira de pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, tá? Pra ficar mais firme, a gente vai pegar essa alcinha aqui também, tá bom? Pra não ficar, quando você colocar peso na sua bolsa, ela não fazer buracos aqui. A gente não quer isso, então a gente vai pegar essa alcinha aqui de trás também, tá? Então, a gente vai fazer aqui até chegar aqui nessa marcação. Depois eu mostro pra vocês como que vai ser aqui na lateral. Chegamos aqui no marcador. O que vamos fazer? A gente vai tirar o marcador, tá? Vamos fazer o ponto aqui onde estava o marcador. E vamos marcar ele. Tá bom? Pra gente contar aqui certinho. Não ter perigo. Marcamos o pontinho aqui, mas esse ponto equivale aqui. Lembra que a gente contou os marcadores aqui para contar essa parte reta aqui. Então, aqui os pontos que a gente vai utilizar vai ser os que não estão com marcadores, né? Então, são 7 pontos. O que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar as argolas, a gente vai trabalhar a meia argola em 3 pontinhos, tá bom? Então, a gente vai trabalhar em 3 pontos e vão ficar 2 pontos daqui e 2 pontos desse lado, para ficar bem certinho, tá? Então, vou fazer aqui por esses 2 pontos. Lembrando de sempre pegar na alcinha de trás. 2. E agora, a gente vai trabalhar aqui pra nossa meia argola. A gente vai colocar assim, ó. Você vai segurar ela aqui, certo? E vamos trabalhar dentro dela, porque ela vai ficar presa na peça. Então, a gente vai fazer pontos normais, os pontos baixos normais, do mesmo jeito, tá? Só que aqui, ó, ela vai ficar presa. Então, ela vai ficar bem firminha na peça. Então, serão 3 pontos baixos. 1, 2, puxa pro ladinho. 3. Então, aqui temos os 3 pontos que a gente fez pra prender a meia argola. Então, ela vai ficar fixa aqui. Ó, aqui vai ficar bem fixo. Então, depois a gente vai fazer a alça aqui. E só vai colocar aqui, tá? Então, se você for usar a meia argola, você vai ter que fazer isso. Mas, se você for usar a argola articulada, não precisa. Depois que você faz essa marcação, no final, você só coloca a meia argola aqui e dá pra tirar depois também, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Mais 2 pontos, agora sem pegar a meia argola, eles sozinhos. E chegamos no marcador, tá? Então, a gente vai tirar aqui. Vamos fazer o ponto baixo. E marcar novamente. E vamos continuar aqui o restante dos pontos, tá? Até chegar no marcador lá do outro lado. Chegamos aqui mais uma vez no marcador, tiramos o marcador, fazemos o ponto baixo e marcamos novamente pra gente fazer aqui essa lateral de novo com a segunda meia argola, tá? Então, aqui, mais uma vez, do mesmo jeito. 7 pontos, a gente vai fazer entre 3 e deixar 2 de cada lado, tá? Pra ficar bem centralizado. Fizemos em 2. E agora, vamos fazer 3 com a meia argola, tá? Posiciona aqui certinho
E vamos fazer no meio dela, pra ela ficar bem presinha. 1, 2 e 3. Certo? Então, aqui já ficou presa as duas meia argolas. Então, aqui a gente vai fazer mais uma vez por mais 2 pontos, até chegar no marcador. Tira o marcador. Faz o pontinho. E marca novamente, porque a gente ainda vai precisar dessa marcação, tá? E aqui vamos fazer até chegar no final aqui da carreira. Chegamos aqui no final da carreira, a gente vai passar aqui por dentro, só pra facilitar, tá? Vamos passar aqui pra facilitar. E aqui, quem quiser continuar fazendo mais uma carreirinha, do mesmo jeito que a gente fez aqui, pegando a alcinha de trás, pode fazer, que vai ficar bem bonita, tá? Mas eu acho que assim, pra mim, está bem legal. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a parte aqui pra fechar ela, tá bom? Como eu não vou fazer mais nenhuma carreira, eu já vou cortar, tá bom? Vou deixar um pedacinho bem grande aqui. Vou cortar pra finalizar aqui, tá? Então, aqui, você puxa todo o fio, passa aqui pra trás. A gente vai simular um pontinho igual esse daqui de cima, tá? Deixa ele bem bonitinho. O que que você vai fazer? Esse fio, você vai ter que entrar aqui, ó, bem aqui dentro. Então, você vai vir aqui por trás, entrar nessas duas alcinhas aqui, tá vendo? Que é esse ponto aqui que a gente vai entrar. Entra aqui nessas duas alcinhas e vai sair nessa outra alcinha aqui em cima, ó. Bem aonde a gente tem que passar o fio. Você vai pegar o fiozinho que sobrou, laça o fio e puxa aqui pra trás, tá? Então, vai fazer o quê? Vai ficar bem bonitinho. Ele nem aparece que foi feita a emenda aqui, tá? Aqui fica um pouquinho diferente, mas mesmo assim, ele se funde aqui nos outros pontos, mas fica bem bonitinho o acabamento. Mas a gente vai usar essa parte aqui pra frente e essa pra trás, tá? Então, aqui a gente finalizou esse pontinho, só que a gente tem que arrematar aqui, tá? Sempre olhando. Então, a gente vai passar por dentro de alguns pontos, fazer algum nozinho aqui. Eu gosto de passar por alguns pontinhos aqui. Isso fica um pouquinho difícil. Aqui, consegui. Ó, sem puxar tudo, porque se você puxar tudo, vai repuxar esse pontinho que a gente fez, não é aí que a gente quer. Então, você puxa essa parte aqui, onde tá o fiozinho. E você vai passando por outros pontos, por mais pontos, até chegar aqui nessa parte de baixo, tá? Eu gosto de fazer um nozinho aqui nessa parte de dentro, nessa parte mais baixa, aqui, ó. Só pra garantir, tá? Faço um nozinho e continuo passando por aqui. Se você quiser dar um pinguinho de cola na ponta também, pra esconder, pra não ter perigo de escapar, você pinga um pinguinho de cola aqui e tá tudo certo, tá? Então, aqui a gente finalizou, a gente vai ajeitar pra fazer essa parte aqui. Eu vou fazer com fio de malha, vou ensinar vocês aqui pra fazer com o fio de malha, o amarradorzinho aqui na frente, tá? Com o próprio fiozinho de malha. Mas, se você não quiser, se você tiver um enforcador em casa, que hoje em dia tem bastante lugares que vendem esses enforcadores aqui, você vai precisar deixar um pontinho. Você faz essa marcação aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a divisão aqui dos pontos, mas você vai ter que pular um pontinho aqui pra ficar um espaço. A malha, ela fica bem legal, porque ela se adapta, né? Aqui. Só que como aqui já é mais grossinho, você teria que pular alguns pontos. Eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer, tá? Aqui essa lateralzinha, eu gosto já de deixar meio que dobradinho pra
facilitar, tá bom? Pra facilitar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedaço de fio aqui, de mais ou menos uns 50 centímetros, tá? Porque se sobrar depois você pode fazer, você pode cortar de novo, não tem problema, tá bom? Então, eu cortei um pedacinho de fio aqui e a gente vai fazer aqui a divisão dos pontos, tá? A gente vai ter que pegar e entrar daqui pra cá, pra gente ir fazendo aquela costurinha, praticamente uma costurinha, né? Pra gente fazer a finalização aqui. Aqui, como eu já contei, a gente tem 18 pontos. Pra entrar, a gente vai usar 2 pontinhos, tá bom? A gente vai entrar aqui em um ponto e no outro. Só que a gente tem que fazer pra ficar bem certinho, né? Pra ficar bem simétrico. Então, a gente vai entrar em 2, um aqui, depois a gente na volta vai entrar em outros, mas a gente já vai fazer o cálculo. Então, a gente vai ficar com 16 pontos pra trabalhar, e a gente tem que dividir esses 16 pontos igualmente pra ficar o tamanho certo aqui na lateral, tá? Então, vai ficar 8 pontos pra cá e 8 pontos pra cá, correto? E 2 no centro, tá? Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai entrar daqui. Bem aqui. E a gente vai passar, opa, de trás pra frente. Bem aqui. Vamos puxar de trás pra frente, tá? Então, aqui a gente entrou em um, e depois a gente vai pular esse e vai entrar nesse aqui, bem aqui, embaixo. Correto? E agora a gente vai fazer aqui na lateral, tá? Pode puxar aqui e deixar um tamanho mais ou menos assim. Mais ou menos assim, tá? Pra gente trabalhar aqui nessa lateral. Aqui a gente já dividiu com a meia argola, correto? Então, aqui na lateral eu gosto de pular 3 pontinhos aqui. Então, a gente vai entrar nesse primeiro, aqui da meia argola. Passar pra frente. Puxa todo ele. E vamos voltar nesse daqui, que já tá marcado pela meia argolinha. Essa lateral aqui fica mais fácil por conta disso, que a gente comete, quem já coloca a meia argola, né? Fica mais fácil. Chegamos aqui mais uma vez, né? Onde a gente tá marcado aqui 18 pontos. Então, a gente já sabe que aqui a gente vai deixar 8 pontos pra cada lado e vai usar 2 aqui do meio. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrou aqui embaixo. Certo? Vamos pular esse daqui. Aqui embaixo. Puxamos de novo. Aqui eu peguei 2 pontinhos. E aqui a gente vai ter 8 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegamos bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. Então, ficamos com 8 pontos aqui de novo. Novamente. Chegamos aqui mais uma vez na meia argola. Vamos aqui embaixo da terceira. Terceiro pontinho aqui e aqui também. Mais uma vez, como ele já está marcado, fica mais facilitado. Olha, vai ficando assim, ó, bem marcadinho. Chegamos aqui mais uma vez, aqui na frente. E vamos entrar nesse pontinho aqui, o segundo. Vamos puxar o fio. E a parte de cima vai ficar assim. Agora já pode tirar os marcadores.
E quando a gente puxar, a gente vai ajudando aqui. Vai ficar assim. Dessa maneira, tá? Ela fica bem fechadinha, fica um tamanho bem bacana, tá? Aqui você pode cortar o fio do mesmo tamanho e fazer um nozinho na ponta. Corta aqui essa pontinha. E aqui pra fechar, toda vez a gente vai dar um nozinho, tá? A gente fecha aqui e dá um nozinho. Quem for usar o enforcador, como eu falei, como eu mencionei, quem quiser usar o enforcador pode estar fazendo mais uma carreira aqui em cima, fazer essas marcações como eu falei, só que em vez de fazer fechadas as carreiras, aonde for colocar o enforcador, pular o pontinho. Aqui como a gente fez aqui no caso, ó, usamos 2 pontinhos. Se quiser pular esse ponto e deixar um buraquinho aqui pra facilitar pra passar o enforcador, tá bom? Então vai ficando assim, tá? Já tá lindona, né? Tá muito bonita. Agora a gente vai fazer a alça, tá? Eu vou mostrar uma opção pra vocês pra fazer a alça com o fio, o próprio fio de malha, se quiser, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora uma alça, que eu gosto muito de fazer ela. Eu acho ela muito bonita. Eu vou fazer pra essa bolsa uma alça de mão e fazer uma alça maior de corrente. Mas se você quiser fazer uma alça maior com essa mesma técnica, pode fazer, tá bom? Eu vou mostrar certinho aqui como a gente vai começar e como que vai finalizar, tá? É uma alça bem simples. Você vai passar aqui no mosquetão já, né? Como eu mostrei ali. Se você for fazer na argola articulada, você pode fazer sem nada, depois é só você adaptar, tá? Mas eu gosto desse mosquetão aqui porque ele tem uma base maiorzinha, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui, o fiozinho aqui normal. Vamos fazer ponto baixo, tá? Esse fio que é a sobra você segura aqui, você vai trabalhar com o fio do novelo, tá bom? Então, a gente vai trabalhando aqui e segurando aqui o fiozinho que sobrou, já vai colocando aqui pra trás pra arrematando, tá? Esse fiozinho. O segundo e o terceiro. Aqui. Então, temos aqui um pontinho que a gente iniciou e mais 2 correntinhas, tá? Então, aqui vamos fazer carreiras de ida e volta. Fizemos uma correntinha e vamos virar o trabalho. A correntinha que a gente fez vai contar como um ponto, tá bom? Então, aqui a gente não vai fazer o ponto, a gente vai no próximo, 2, e aqui dentro desse ponto que a gente começou, a gente vai fazer mais um, tá? É só nesse primeiro pontinho aqui, dentro dele, como se fosse um ponto baixo centrado. E vamos continuar aqui. Uma correntinha, vira o trabalho. Não vamos fazer nessa, vamos fazer na próxima. Laçadinha. E um dentro desse pontinho aqui, como se fosse pontinho centrado. Mais uma vez. Uma corrente, vira o trabalho. A gente pula esse daqui porque essa correntinha equivale a um ponto. Vamos fazer no próximo. Mais um aqui dentro dessa correntinha, tá? Então, a gente vai seguir aqui até ficar com o tamanho desejado. Eu vou fazer uma alça de mão, então não vai ficar tão comprida. Mas se você quiser fazer uma alça maior, você faz o tamanho que você desejar, tá? Geralmente, com 90 centímetros, fica uma alça bem boa, tá bom? Uma alça de ombro bem bacana. Lembrando que a correntinha equivale a um ponto, então a gente não vai trabalhar nesse. A gente vai no próximo. E vamos entrar aqui, tá?
Então, eu vou continuar aqui e já mostro pra vocês como a gente vai colocar o mosquetão do outro lado. Fiz aqui a minha alça. Ela ficou com mais ou menos 31 centímetros. Então, vou mostrar pra vocês como a gente vai engatar aqui o outro mosquetão, tá? A gente vai fazer mais ou menos igual a gente fez pra colocar a meia argola na bolsa, tá? A gente vai subir a correntinha, conforme a gente já subiu. E a gente vai colocar aqui o mosquetão e vai fazer pontos do mesmo jeito que a gente fez no outro, tá? Então, aqui é bacana a gente fazer no primeiro espacinho, pra ficar bem firme. Aqui o segundo. E o terceiro. Então, aqui o mosquetão já fica engatadinho, tá? A gente corta o fio e faz o arremate. Da mesma forma que a gente fez pra finalizar a bolsa ali, tá bom? Gosto de passar por bastante laçadinhas pra não ter perigo de soltar. Desse mesmo jeito que você fez, vai fazer o arremate aqui, você pode fazer lá embaixo também, tá? Passa aqui por bastantes lugares, aqui bastantes laçadinhas aqui por trás. Dá um pinguinho de cola e pronto. Aqui desse lado do mesmo jeito. Aqui a gente finalizou aqui, mas vamos passar por mais lugares pra ficar bem firme e não ter perigo de escapar, tá? Então, a gente passa por aqui, passando pelos pontos pra ficar bem firme. Lembrando também de sempre pegar só as laçadinhas de trás, tá, gente? Pra não aparecer na frente da alça, tá? Pinguinho de cola, daí é só cortar aqui, tá? Dos dois lados. Aqui. Depois é só engatar na bolsa. Aqui. Então, ela vai ficar assim, tá? Com a alça de mão, bem bonitinha. E vou mostrar também uma alça, se você quiser colocar uma alça em corrente maior. Que eu tenho cerca de 90 centímetros de corrente, tá? E eu vou mostrar pra vocês como a gente pode estar fazendo aqui uma outra alça maior pra complementar a nossa bolsa, tá? Ó, com argola mosquetão, você pode... É bem simples. Você abre aqui e coloca uma argola em cada ponta, tá? Aqui, uma nessa ponta. E a outra nessa ponta aqui. Depois é só engatar na bolsa, já dá mais um charme pra peça. Aqui, como a gente já tem a meia argola, então fica aqui mais fácil. Se você não tiver, é só você atravessar a meia argola nos pontos mesmo, tá? Assim. Ó. Você atravessa no espacinho, que dá também. Assim, dá também, tá? Então, como aqui eu coloquei a meia argola, então fica mais fácil. Bateu aqui, já abre. Então, essa é a videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo pra mim, ativar o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todas as aulas que eu postar aqui, tá bom? Não esquece de sugerir aqui embaixo também qual a próxima aula que vocês querem, tá? Me sigam no Instagram também, @naisten_crochet,
para vocês me darem sugestão, quiser mandar fotos também, que eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal, tá bom? Deus abençoe, meus amores. Fiquem com Deus.